Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Escola da Vida Maior. É com muito prazer que eu recebo a sua companhia aqui conosco. Vamos então nessa caminhada juntos, nessa nossa jornada de autoconhecimento e despertar. Quero lembrar que todos os nossos episódios estão disponíveis para você no Spotify, com reprises especiais em nosso canal de YouTube Podcast. Se você preferir, poderá acompanhar os conteúdos de forma mais próxima e receber informações exclusivas sobre saúde integral e espiritualidade. Deixo aqui um convite especial. Participe também das nossas comunidades no Telegram ou no WhatsApp. Lá, além das reprises, compartilhamos pílulas diárias de sabedoria e materiais úteis para o seu dia a dia. E lembre-se, este espaço também é seu. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas reflexões, você pode falar diretamente conosco. Nossos meios de contato, como e-mail e WhatsApp, estão todos organizados para você em nosso site, escoladavidamaior.com. Fique conosco e aproveite o episódio de hoje. Antes, contudo, de iniciarmos, eu peço que você, onde quer que esteja, procure uma posição confortável, respire profundamente, permitindo que as agitações do mundo externo se dissipem. Sinta o pulsar da vida em seu coração e a presença amorosa do alto ao seu redor. Convido você a fechar os olhos por um instante e, em espírito de profunda conexão e gratidão, acompanhar a nossa oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar aqueles outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória sobre este reino imortal. Graças a Deus, graças a Deus. Eu gostaria de dizer que esse conteúdo que nós estamos gravando neste momento, neste nosso podcast, poderá ser encontrado lá em nosso blog escoladavidamaior.com/blog. Porque eu entendo que às vezes você queira, com mais calma, refletir sobre o assunto, então basta ler lá no nosso blog escoladavidamaior.com. Estará um pouco modificado, é claro que a nossa fala vai ser convertida em texto e nós colocaremos lá no blog na forma de um artigo, mas a essência, o teor essencial estará lá com certeza. Então vamos começando com a nossa reflexão do dia. Compreender energia é entender que não há nada de místico e misterioso nisso. Poderíamos dizer que energia é a matéria-prima de tudo o que conhecemos, do micro ao macro, do ponderável ao imponderável, do visível ao invisível.
Este conceito simplório, nada científico, exclui qualquer pensamento surrealista e fantasioso que muita vez grupos esotéricos ou místicos costumam atribuir a essa questão. Queremos trazer neste momento uma reflexão mais racional sobre o assunto, que permita uma consciência mais aprofundada e robusta sobre uma virtude pouco explorada ou considerada possível, que é o cenário das criações psíquicas, também chamado de elaborações mentais. Construtos conscientes ou muitas vezes inconscientes que influem na vida íntima e gera intercorrências na vida de relação, sem, contudo, nos avisar. Apenas chegam influenciando sutil ou avassaladoramente, às vezes contribuindo de forma positiva para com a nossa vida, para com a nossa felicidade, mas muitas vezes destruindo bases e criando caos no curso de nossa existência. Esta virtude de que falamos é justamente o poder gerador, o poder mental. Eu poderia até me utilizar de outro termo como o poder criador, mas eu me recuso a aceitar que o indivíduo humano, criatura provinda de uma inteligência superior, possa ir além da cocriação, possa se equivaler ao Criador. Co-criador sim, criadores talvez. Por isso é que eu uso o termo poder gerador como uma inferência ao atributo da vontade, aquele que é capaz de manipular a energia universal e transmutar o que foi criado por Deus, gerando outros elementos, outras coisas, dentro do que é visível, ponderável, seja micro ou macro. O homem se aceita como um ente poderoso e capaz de grandes realizações. Porém, ele mesmo rejeita o invisível e o imponderável simplesmente porque não é capaz de compreender além do mensurável o que considera como sendo uma verdade do ponto de vista científico. Isso equivale a dizer que qualquer conhecimento daquilo que exceda os limites da sua compreensão é por ele considerado como inconcebível ou como pseudociência. Mas é fato que não há um consenso sobre isso, visto que atualmente existem 8,3 bilhões de pessoas no mundo e dentre essa massa individualizada de consciências, há aqueles que pensam na vida por outros horizontes, com a mente destrancada e por isso mesmo acessível a novas informações, provenientes de onde venham. E aqui eu não me refiro aos planetas, estrelas, constelações, enfim, o mundo macro. Tampouco estou a falar dos micro-organismos, dos elementos atômicos ou aspectos da natureza como luz, calor, eletricidade, pois estaria lançando o olhar para as mesmas descobertas científicas e não é esse tipo de reflexão que eu quero provocar neste momento. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto os místicos, nem tanto os científicos. Nosso objetivo é apenas voltarmos o olhar para dentro de nós mesmos, para o interior, para o universo íntimo, que é o campo mental. Pois é lá que reside todo o segredo da vida, o poder, a virtude, a capacidade co-criadora, herança de Deus. No terreno fértil de nossas criações estão os sentimentos que, diferentemente das sensações que são produzidas por estímulos externos, eles são o produto direto das elaborações mentais, pois que são baseados em experiências pregressas que se traduzem em manifestações fisiológicas de satisfação ou alegria, às vezes tristeza ou agonia. Enfim, muitas são as qualificações espontâneas que adoecem ou curam à medida em que aprendemos a lidar, a controlar o fluxo e a qualificação que damos às nossas criações, que nada mais são do que energia mental em ininterrupta profusão. Isso de alguma forma faz sentido para você? Pois bem,
Eu creio que faça muito sentido para a maioria das pessoas e a partir dessa reflexão nós passamos a perceber como devemos ter muito maior foco na atenção para o exercício de maior controle sobre aquilo que produzimos mentalmente, porque é desse ponto de partida que construímos etapas, degrau a degrau, da saúde integral. Saúde para o corpo e plenitude para a alma. Enfim, o equilíbrio e a harmonia. Quando falamos, portanto, de equilíbrio e harmonia, estamos lembrando que as partes constitutivas do indivíduo encarnado são a mente, o corpo e o espírito. Porém, este conjunto em si mesmo é entremeado de camadas etéreas ou energéticas que fazem a sua conexão ou comunicação, e que a conversação entre estas partes é o que significa equilíbrio, enquanto a harmonia implica em uma resposta global adequada, a qual chamamos de saúde integral e o que podemos considerar como sendo a felicidade. Esta resposta global ou harmonia, no entanto, é oscilante no mais das vezes, visto que independe exclusivamente apenas do controle estável do indivíduo sobre suas produções mento-emotivas, o que por si já é muito difícil, mas também sofre as influências ou provocações do meio externo, outro grande desafio à estabilidade psicoemocional. Pode até parecer que não, mas nós não deixamos de falar de energia durante todo esse tempo. Por mais incrível que pareça, perdoe o trocadilho, energia é essa coisa invisível em permanente relação com a vida íntima e exterior. É a fonte geradora dos ensaios mentais, das virtudes emocionais, dos planejamentos laborais e tudo o que conhecemos ou não no plano das realizações. Acredito que a essa altura já deu para perceber que não há nada de místico ou demasiadamente teórico, científico em nossa explanação até o presente momento. Isso porque cuidamos de realizar uma abordagem natural sobre o assunto. E isso foi intencional para que você dê ao tema a importância que ele realmente mereça. Porque dessa conscientização, depende a felicidade do indivíduo itinerante, que transita habitualmente entre a escuridão da ignorância para a luz do conhecimento sobre si mesmo. É justamente isso que estamos e precisamos buscar continuamente para ser feliz. Conhecer verdadeiramente quem nós somos ou como funcionamos. Sim, é o processo de autodomínio que se inicia pelo conhecimento de como processamos os fatores energéticos intrínsecos, pensamentos e emoções, e que nos revelam o potencial para acelerar ou não a estabilidade do equilíbrio e da harmonia que nos favorecerão à felicidade real. Usamos aqui o termo felicidade real para designar, assim como falamos de cura real, não mais o estado de impermanência ou transitoriedade entre o conforto e o desconforto contumaz em que estagiamos até atingir a plenitude. Felicidade real ou cura real são em si mesmos terminologias que cunhamos para designar o estado pleno d'alma. A alma que já se assenhorou de todas as virtudes mínimas para não mais sofrer os efeitos dissonantes próprios do desequilíbrio. Quando, então, eu entendo tudo isso, ou apenas isso para começar, começa então uma nova jornada em uma nova perspectiva de maior empoderamento. Eu utilizo melhor o meu tempo, o que inclui também os momentos necessários de adormecimento do corpo físico. Então, agora, eu passo a observar e a me utilizar do sono com uma dupla função. Além de descansar o corpo, também aprimorar a alma. Este é um propósito espiritual incomum, porém normal e necessário. Incomum porque nem sempre pensamos sobre essa possibilidade. Normal porque é plenamente possível. Necessário porque acelera a minha destinação rumo à plenitude.
Mas não pense que é algo que possa ser conquistado sem pôr em ação outra virtude de autodeterminação, a disciplina e a constância. Tudo começa com exercícios diários de meditação, algo empalidecido na cultura ocidental, mas que está ganhando, graças a Deus, notória amplitude nos dias atuais. O que eu gosto de chamar de introspecção meditativa e que reúne elementos de observação do próprio mundo interior, pensamentos, emoções e sensações de forma consciente, calma e sem julgamentos, ampliando o estado de presença e permitindo que se identifique padrões de comportamento, crenças limitantes e gatilhos emocionais. É, portanto, a partir desse exercício prévio e indispensável que passamos a autodeterminar os direcionamentos da alma durante o repouso do corpo. Pois, assim, com consciência de quem eu sou ou do que eu penso habitualmente, eu passo a antecipar o que eu preciso mudar. Parafraseando então a máxima do filósofo francês René Descartes, publicada em 1637, somos, enfim, aquilo que pensamos. É justamente este o propósito do preparo para o sono: recompor as energias no campo somático e reorganizar a psique, para que haja a real integração entre corpo, mente e espírito. Reorganizar a psique ou o fluxo de produção mental poderia ser considerado como uma medida indutiva, ao mesmo tempo educativa, visando o campo cognitivo. Em outras palavras, poderíamos dizer que é possível inventariar o comportamento mental e reprogramá-lo enquanto o corpo dorme. É claro que a atividade espiritual durante o sono não se resume a isso. O espírito sai à busca de novas experiências e, portanto, é justamente por este motivo que precisamos de atenção, de preparação para essa saída que pode ser inóspita e inadequada quando não ditamos a direção mais favorável para as nossas vidas. E aqui vale a regra: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso foi eternizado lá no livro As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. Não nos caberá aqui a necessidade de provocar qualquer reflexão nesse sentido, pois se a ideia é induzir o campo cognitivo a padrões mais favoráveis, deixar de nos preparar para o sono é como deixar de domar um cavalo selvagem. Nunca saberemos para onde ele irá. O pior de tudo isso é que nessa analogia do cavalo indomável, qualquer um poderá dele se apossar. Ele está livre, e quem por ele tiver interesse poderá se apoderar do animal. Eu ainda vou me aprofundar um pouco mais neste conceito para aproveitarmos a analogia e ser um pouco mais claro. Para nós, o torpor do corpo, que gera o efeito do sono, é feito como um portal para o espírito. O espírito está novamente livre, ao menos transitoriamente, desse nosso casulo corporal, visto que os laços energéticos que o prendem ao corpo estão menos rígidos, mais flexíveis. Enquanto isso, o espírito é feito um balão de gás. Na maioria das vezes, sonolento também, ele se afasta lentamente, dirigido pelo inconsciente. Aqui daremos ênfase à palavra inconsciente, porque é o campo que nutrimos de informações quando da preparação prévia para o sono, a fim de que ele nos dirija instintivamente para os setores de nosso interesse, seja até a presença de mentores, aos setores educacionais no espaço, para que exerçamos tarefas nobilitantes, sob a supervisão de entidades superioras. Quando então não nos disciplinamos previamente nas introspecções meditativas tão necessárias, não atingimos campos mais profundos e reveladores da mente que nos indicarão quem nós somos afinal. E sem tal informação, não podemos realizar um preparo mais consciente e efetivo para os propósitos da noite. Aí é que nos assemelhamos ao cavalo indomável. Outro vem e nos leva para qualquer lugar.
E esse outro a quem nós nos reportamos neste momento são as companhias invisíveis sintonizadas em mesma faixa vibratória, energia mental e emocional, pois que eles sempre farão melhor leitura sobre nós mesmos do que nós poderíamos fazer quando invigilantes. Enfim, quando negligenciamos a necessidade de busca incessante de entendimento sobre os próprios padrões psicoenergéticos através da tal introspecção meditativa. É evidente o porquê citamos 8,3 bilhões de habitantes no planeta, porque assim entenderemos que alguns já estão mais avançados neste sentido e, portanto, fazem conexões mais saudáveis, resultantes do próprio padrão vibratório em que se afinizam pela educação, pela forma que sentem, pela forma que pensam a vida, o que, infelizmente, não é a realidade da maioria dos viventes na Terra. Estima-se assim, segundo números da Organização Mundial da Saúde, que mais de 1,2 bilhões de pessoas no planeta convivem com transtornos mentais. Um número que dobrou desde a década de 1990, onde a depressão e a ansiedade são as principais causas de incapacidade global, sendo que o impacto financeiro e social é massivo, embora o investimento público em cuidados psiquiátricos continue estagnado e desigual. Mas você deve estar neste momento se perguntando o que isso tem a ver com o sono, com as companhias invisíveis que você acabou de falar. Bem, se essa dúvida reside na sua mente neste momento, é porque talvez eu não tenha sido muito claro a este respeito. Mas vamos lá. Na psicologia e medicina, a obsessão é definida por pensamentos, impulsos ou imagens indesejadas, persistentes e intrusivas que causam grande angústia ou ansiedade. Ela é classificada como egodistônica, ou seja, a pessoa reconhece que estes pensamentos são irracionais, mas não consegue controlá-los. Então, se eu posso induzir ou adestrar o campo cognitivo de forma racional e consciente, também é possível que, ao negligenciar tal necessidade, este meu cavalo indomável, o inconsciente, possa ser induzido ou adestrado de má fé para criar comportamentos obsessivos e autodestrutivos pelos mesmos agentes invisíveis que se associam ao meu campo vibratório e eu não percebo. Obviamente, se eu não consigo detectar realmente quem eu sou ou detectar e identificar os meus padrões de pensamento e sentimento, quiçá poderia também identificar estas companhias invisíveis. Isso indica que essa energia, o meu inconsciente, o meu cavalo indomável, a energia produzida pelo inconsciente, está na contramão do equilíbrio e da harmonia, tão necessários à plenitude, enfim, para que eu seja feliz. Temos a convicção, assim, de que tudo na vida é um processo. E essa nossa narrativa constrói, ou pelo menos mostra, como funciona, em parte, este processo de autoconhecimento. E não é pela via exclusiva do sono que podemos identificar padrões a serem corrigidos. Companhias que nos sabotam. Durante a vigília, tudo isso também é possível, mas a premissa para tal descoberta continua sendo a não indiferença a pequenos e sorrateiros pensamentos e sentimentos que pululam a todo instante em nossas mentes e corações. Porque são eles que nos sabotam. Residentes ocultos do inconsciente estão a tramar a todo momento como ganharão território e como avançarão aos portais do consciente, saindo do mundo das sombras, deixando a condição de coadjuvantes para assumirem o papel de protagonistas em nossas vidas. São eles nossas próprias imperfeições que nunca estão sozinhas. Estão circunvizinhadas de companhias invisíveis. Homens virtuosos possuem companheiros de virtude. Homens imperfeitos sempre são acompanhados igualmente por almas desequilibradas e corrompidas. Assim é que nascem as obsessões. Não acontecem de repente, elas vêm de um processo de invigilância
e crescem como a erva daninha cresce nos cultivos, onde não há os cuidados da capinação frequente. Bem, o assunto em si é bastante complexo, porque exige análise e estudo frequente do mecanismo mais complexo que, entendemos, já existiu no universo, a mente humana, em cuja individualidade nem sempre se estabelecem padrões objetivos, mas frequentemente outros fluxos subjetivos de caráter energético, que são as produções mento-emocionais. Mas temos a certeza de que o caminho para a cura real e, por conseguinte, a felicidade real está alinhada a esta trilha de experiências, de estudos que precisamos aprender a conhecer. A responsabilidade não fica apenas na mão da ciência, mas fica na mão também dos psicoterapeutas da alma, ou aqueles que se propõem a ajudar a alma humana, dentre eles, nós outros, os espiritistas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Você ouviu Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz.